Olá, alunos! Vamos para mais uma aula de Química, mas antes, para garantir a sua presença, faça a atividade que está lá no link do Classroom ou entregue a atividade impressa na escola. Vamos começar? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre constante de equilíbrio em função da concentração e da pressão. E aí a gente usa a sigla Kc, constante de equilíbrio em concentração, e Kp, constante de equilíbrio em pressão. Olha só, então o que é esse Kc? É uma constante em termos de concentração e é uma grandeza com um valor específico para uma dada reação a uma temperatura, independente das concentrações iniciais, do volume do recipiente ou da pressão. Então ela é uma constante que nos ajuda a verificar ali qual é a situação que ocorre em relação à concentração dos participantes da reação. Tá? Então, para uma reação genérica, reversível, seta dupla, como essa aqui, o cálculo da constante ficaria dessa forma aqui, ó. Concentração do produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico vezes a concentração do outro produto elevado ao seu coeficiente estequiométrico dividido pela concentração do reagente elevado ao seu coeficiente vezes a concentração do outro reagente elevado ao seu coeficiente. Nesse caso, da maneira como está montada aqui, seria o cálculo para a reação direta, ou seja, produto em cima, reagente embaixo. Se eu quero saber o cálculo para a reação inversa, eu tenho que trocar a posição aqui e colocar os reagentes em cima e os produtos embaixo, certo? Não deve ser representados componentes sólidos nem líquidos puros. Então, para fazer esse cálculo aqui, a gente coloca só o valor daqueles componentes que estão na fase gasosa. Só participam da expressão substâncias do estado gasoso ou substâncias em solução aquosa, ou seja, aquelas que estão dissolvidas. Vamos resolver um exercício juntos para vocês verem como que funciona esse processo do cálculo do Kc. Olha só. O pentacloreto de fósforo, PCl5, é um reagente muito importante em química orgânica. Ele é preparado em fase gasosa pela reação. Um frasco de 3 litros contém as seguintes quantidades de equilíbrio a 200 graus Celsius. 0,120 mol de PCl5, 0,600 mols de PCl3 e 0,0120 mol de Cl2. Calcule o valor da constante de equilíbrio em mol por litro a essa temperatura. Então, ele nos forneceu aqui esses dados. O número de mols do PCl5, do PCl3 e do Cl2, todos os envolvidos nessa equação. Uma vez que eu tenho esses valores, eu vou determinar então a concentração por litro de cada um deles e o volume fornecido pelo exercício. Lá no comecinho ele disse que aquilo tudo funcionava dentro de um recipiente de 3 litros. Por isso, eu vou fazer a divisão do valor da quantidade de mols pelo número 3. Então, 0,120 dividido por 3 vai dar uma concentração 0,04 mol por litro para o PCl5, 0,2 mol por litro para o PCl3 e para o Cl2 vai dar 0,004 mol por litro. Então, agora eu tenho a concentração em mol por litro de cada um dos participantes dessa reação. Feito isso, eu vou montar a expressão do Kc utilizando os valores que eu calculei lá dos mols por litro. E aí eu tenho, então, o meu produto em cima e os meus reagentes embaixo e coloco cada um no seu lugar, lembrando sempre de deixar indicado o coeficiente estequiométrico, nesse caso é 1 para todos eles, mas vamos deixar indicado aqui caso fosse um número diferente. Então, fazendo toda a minha matemática, eu tenho que o Kc para essa reação é 50 mol por litro, certo? Agora é a chance de vocês praticarem um pouquinho. Vamos para a primeira atividade. Na reação hipotética e reversível, após atingir o equilíbrio, podemos concluir a constante de equilíbrio dessa seguinte forma. A respeito dela, qual é correto afirmar? Então, eu quero saber, dentro dessa situação aqui, qual das alternativas é a correta.
Vamos para a correção? Olha só. Quanto maior for o valor de Kc, menor será o rendimento da reação direta. Isso aí é falso. Quanto maior o valor do Kc, maior será o rendimento da reação direta. O Kc independe da temperatura. Isso também é falso. Se eu tenho uma temperatura diferente aonde eu estou processando uma reação, eu vou ter um comportamento diferente das partículas. Logo, eu vou ter um Kc diferente. Então, a temperatura depende sim. Na letra C. Se as taxas de desenvolvimento da reação direta e inversa forem iguais, então Kc é igual a zero. Isso aí é falso. Quando ele diz taxa de desenvolvimento da reação, quero que vocês lembrem que isso significa velocidade. E como estamos falando de uma reação reversível, seta dupla, a velocidade é igual sim, e isso aí não vai fazer com que o Kc seja zero, como ele diz nesse exercício. Letra D. O Kc depende das concentrações em quantidade de matéria iniciais dos reagentes. Não, ele não depende só das concentrações dos reagentes. Aqui no nosso cálculo a gente envolve reagentes e produtos. Então a resposta certa é a letra E. Quanto maior for o valor de Kc, maior será a concentração dos produtos, ok? Então, questão matemática da posição dos valores ali. Quanto maior for o valor do Kc, maior será a concentração dos produtos, ou seja, maior são os valores que eu tenho aqui para ser dividido pelos valores de baixo. Produtos em cima, reagentes embaixo, ok? Vamos para mais uma atividade? Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação. Em um recipiente de 1 litro, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi 4. O valor aproximado da constante de equilíbrio é. Esse exercício bem parecido com o que a gente resolveu junto. Agora é com vocês. Vamos para a correção? Olha só, uma dica legal para poder fazer um exercício como esse é montar uma tabelinha com a nossa equação envolvida e os valores que eles informam lá durante a escrita do exercício. Então ele diz que as quantidades iniciais são 6, 5 e, é claro, o nosso produto no início é zero, não está formado ainda, e quantidades que reagem que foram. Quanto que gastou? 4, 2 e formou 4. Para saber qual é a quantidade de equilíbrio, então eu vou fazer a diferença entre esses valores. Ele colocou 6 lá no início, mas na verdade precisou só de 4, então o 2 aqui é a quantidade do equilíbrio. 5 e gastou 2, quantidade de equilíbrio 3 e formou 4 lá no final da história, certo? Aí eu quero saber a concentração em mol por litro para poder usar
a nosso cálculo da constante. E ele me disse que o recipiente onde aconteceu toda essa história aqui era de volume 1 litro. Então, faço a divisão, né, da quantidade de mol pelo volume e vou ter a concentração de 2 mols por litro, 3 mols por litro e 4 mol por litro. Agora sim, uma vez que eu tenho todos esses valores organizados, posso colocar a minha equação Kc igual a concentração dividido pela concentração dos reagentes. Coloco cada um dos seus valores, lembrando sempre do expoente, certo? Que está aqui para as substâncias, lá do coeficiente estequiométrico do balanceamento. Fazendo a minha matemática, o valor de Kc para essa reação é 1,33 e não temos nenhuma unidade numérica aqui, pois estamos falando de uma constante. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre constante de equilíbrio em termos de pressão, que a gente chama de Kp. Tá? É realizado quando temos um equilíbrio químico em que pelo menos um dos participantes dessa reação está no estado gasoso. Para realizar o cálculo do Kp, a gente segue o mesmo tipo de padrão de cálculo do Kc. Então, a equação é bem parecida. Kp é igual a pressão pelo número dividido pela pressão dos reagentes e o seu número estequiométrico. Então, lá, pp, pressão parcial do produto, N, o expoente do produto na reação, ou seja, o coeficiente dele lá no balanceamento, PR, pressão parcial do reagente e 0, expoente do produto lá na equação, ou seja, o valor que está lá no balanceamento. Se eu tenho um Kc ou um Kp igual a 1, significa que a concentração dos reagentes do produto é igual. Então, essa informação da constante, quando ela é 1, tanto Kc quanto Kp, significa que as concentrações de produto e reagente são iguais. Se o valor do Kc ou do Kp for um valor alto, significa que os produtos estão em maior concentração, pois na expressão do Kc os produtos estão no numerador. Então, se eu tenho um valor alto, significa que eu estou favorecendo ali os produtos. Se o valor do Kc ou do Kp for um número baixo, significa que os reagentes têm maior concentração naquela reação que eu estou estudando. Então, essas informações que o valor do Kc e do Kp nos mostram das equações químicas que a gente vai calculando aqui. Vamos ver uns exercícios sobre isso agora? Atividade 3. Numa dada temperatura, as pressões parciais de cada componente da reação no equilíbrio valem, respectivamente, 0,8 atm, 2 atm e 1 atm. Qual será o valor do Kp? Agora é com vocês. Vamos para a correção da atividade? Olha só.
Trago aqui então a tabelinha com os dados fornecidos pelo exercício, a pressão parcial de cada um dos componentes e ele quer saber o valor do Kp. Agora eu vou colocar cada um no seu lugar, lembrando que o produto em cima e os reagentes embaixo e o expoente que está marcando aqui tem a ver com o balanceamento da equação que está apresentada lá no exercício. Cada número no seu lugarzinho, faço a minha matemática e o valor é 0,625 para o Kp, um valor bem pequenininho que favorece os reagentes, como os vimos lá na tabelinha antes de começar o exercício. Vamos para mais uma questão? Atividade 4. Analise o diagrama a seguir que mostra as variações de concentração em mol por litro do NO2 e do N2O4 até atingir o equilíbrio dado pela reação. Determine o valor correto do Kc nessas condições. Agora é com vocês. Vamos para a correção do exercício, então? Olha só. Então, a gente tem o gráfico e dele a gente vai trazer as informações para montar a nossa equação lá. Tá? Então, a nossa equação é 2NO2 formando, de forma reversível, N2O4, certo? Para fazer o Kc, eu vou ter concentração do produto dividido pela concentração do reagente e o expoente 2 aqui para o nosso reagente NO2. E aí eu vou ver a situação que ele tem aqui, ó. Então, o NO2 ele parte do 0 e vai até o 1 e o NO2 aqui ele sai do 4 e vai até o 2. Então, é esses valores, quando ele chega no equilíbrio, são esses valores de concentração que eu vou usar aqui para fazer o meu cálculo. Então, vai ficar 1 para o N2O4, que é a linha azul, e 2 para o NO2, que é a linha vermelha. Fazendo a minha matemática aqui, eu tenho um Kc de 0,25, ok? Última atividade do dia, então. Assinale verdadeiro ou falso nas seguintes afirmações. Quanto maior o valor da constante de equilíbrio Kc, mais deslocado para a direita está o equilíbrio. E letra B, quanto menor o valor da constante de equilíbrio Kc, mais deslocado para a esquerda está o equilíbrio. Agora é com vocês.
Vamos para a correção do exercício então? Olha só, as duas frases são verdadeiras. Por quê? Quanto maior o valor do KC, mais deslocado para a direita está o equilíbrio, ou seja, para o lado dos produtos. KC de valor alto favorece os produtos. Quanto menor o valor do KC, mais deslocado para a esquerda. Na esquerda temos os reagentes. Então, quanto menor o valor do KC, mais deslocado para o lado dos reagentes, o lado da esquerda vai estar a equação em questão. Então, na aula de hoje, falamos sobre constantes de equilíbrio, KC, que é em função da concentração, certo? Que ela vai modificar conforme a temperatura e a gente só vai usar o valor de concentração quando a nossa equação entrou em equilíbrio. Então, você tem que prestar bem atenção no exercício quando ele conta uma história para você e aí ele diz, a partir do equilíbrio temos tanto de concentração para o produto e tanto de concentração para o reagente. A concentração inicial lá não vai entrar para o cálculo desse KC. E aí também, para entrar no cálculo do KC, a gente só vai usar substâncias gasosas ou aquosas, que são aquelas dissolvidas, né, em água. E para o KC, que é constante de equilíbrio em favor da pressão, para poder usar esse cálculo, todos os componentes têm que estar na fase gasosa. E aí a gente tem que prestar atenção de novo, que a gente vai usar a pressão parcial do momento do equilíbrio das nossas equações químicas. E aí, fazendo esses cálculos, dependendo do valor do KC e do KP, se ele for alto ou baixo, a gente vai ver se essa equação está favorecendo os produtos, quando o KC e o KP é alto, ou favorecendo o reagente, quando o KC e o KP são valores pequenos. E quando ele é igual a zero, é porque os valores são iguais de produtos e de reagentes. Espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até breve.